de um paciente de pós-operatório que fez uma crise convulsiva. E aí, pós-operatório, crise convulsiva, vamos procurar alguma coisa. Deu errado, né? Não era uma paciente com epilepsia. Então você olha e fala assim, vamos procurar um AVC, vamos procurar se sangrou, se tinha alguma discrasia, era uma biópsia de pulmão. A princípio, nenhuma doença de base, a não ser se ela realmente tivesse um tumor que ainda não tinha esse diagnóstico. Podia até ser uma metástase. Talvez, né? Descompensou ali durante o momento anestésico, enfim. Mas uma TC normal. Óbvio que eu não estou mostrando o exame todo, mas é uma TC normal. E aí, quando repetem 24 horas depois, vem uma TC com um pouquinho de alteração. Agora sim. Agora a gente tem uma hipodensidade localizada ali, mais ou menos no território do giro pré-central à direita. E ela tinha uma alteração de força à esquerda. Então bateu. Fechamos o AVC. Na tomografia é o que tem. O problema é que um AVC que já está instalado na TC, como a gente está vendo aí, ele não vai melhorar progressivamente. Ele pode até melhorar ao longo do tempo com muita reabilitação depois. Mas se eu concluir que isso aí é uma hipodensidade por um edema citotóxico relacionado a uma isquemia, é uma lesão extensa, concorda? Quem concorda, põe o dedo assim. Tá todo mundo vendo aqui a hipodensidade na região ali, na transição frontoparietal direita? Então, se você tá vendo aquilo ali tão bem instalado na tomografia, caramba, tem alguma coisa errada. Por que essa paciente está melhorando ao invés desse déficit ficar mais instalado? Ela está num pós-operatório relativamente imediato, não estou fazendo nenhum tipo de tratamento de reabilitação nesse momento. Pedro, Felipe, todo mundo com o dedinho assim. Paulinha, exatamente. E aí? Leandro, todo mundo viu. Que bom. E foi o que a gente falou. É um AVC, é um AVC. Vambora. Mas não bate clinicamente. Então tá bom. Então vamos fazer uma ressonância para a gente investigar o que pode ser melhor aí. E aí quando a gente olha a ressonância, a partir de um exame que primeiro foi normal, depois 24 horas depois foi anormal, então seguiu direitinho a curva do AVC, a gente vê esse tipo de alteração na difusão. Matou? Matamos a charada? E aí, quem vai me dizer que isso aí não é uma restrição à difusão? Hipersinal, cortical, frontoparietal, pegando aquela área ali que a gente viu inicialmente na tomografia, com uma extensão mais para frente, mais para trás. E se você olhar o hipersinal, ele parece que está muito no córtex. E tem umas arezinhas aqui do outro lado também. Então tá bom. Vamos olhar o coração, vamos ver se tem êmbolo, vamos ver o que está acontecendo. O paciente não parou, não tem história de ter feito hipotensão. E nada clinicamente que me justifique algum AVC de origem por baixo débito. Então deve ter sido um trombo para os dois lados, aí a coisa já começa a ficar mais difícil. Mas não está infectada ainda, porque isso foi logo no pós-operatório imediato, a crise convulsiva. Então você começa a ver uma história que está meio não tão amarrada. Se é uma alteração do outro lado, eu não estou tendo sintoma, porque eu só tenho paresia à esquerda, que está melhorando. Essa ressonância foi com 8 dias de pós-operatório. 7 dias depois da tomografia. Ah, então tá bom, tá consolidado. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, quando você olha no flare, por exemplo, é um flare que dói. Todo mundo vai ver que tem alteração. Mas olha como o flare, ele te dá uma localização diferente do que a gente viu na difusão. Se na difusão eu vi um hipersinal muito cortical, no flare eu tô vendo um hipersinal muito subcortical. E aí você pensa, ah, tudo bem, eu tô com uma área de difusão restrita só no córtex, mas ali embaixo eu não tô ainda? Pode ser? Pode ser. Mas por que o paciente está melhorando? Então tá bom. Só que o problema é, se você só olha isso, e a maioria das pessoas só vai olhar isso, e foi o que olharam no início, estava todo mundo indo para dentro do AVC. Quando você olha lá do outro lado, ó, tem um hipersinalzinho cortical. Ali a difusão está batendo melhor com a informação que a gente tem no flare. Agora, que território vascular seria esse? Cerebral média? Pode ser? O problema é que a gente não está vendo aqui é que tinham outras lesões semelhantes a essa.
nas regiões occipitais, no cerebelo, que não preenche critério de território de cerebral média. Por isso que a gente ficou assim. Se eu estou pensando em alguma coisa isquêmica, eu embolizei. Não tem nada no coração, já começou ruim. Vamos ver as carótidas. Mas também tem território cerebral posterior, tem território de cerebelo. Exatamente, Felipe. Não parece um território vascular. Mas se você vende essa ideia de que difusão restrita é igual a isquemia, e é a ideia que é mais vendida, quando a gente vê brilhar na difusão, muita gente vai ficar preso nisso aí. Você pode até pensar, não, mas agora tem múltiplos territórios. Aí você já tira um pouquinho isso. Mas tá na frente, está atrás. Espera aí, eu vou investigar. Se você vai investigar e volta com a negativa, você pensa assim, agora eu tô tranquilo que não era. Mas sei lá, vai que tem uma história aí no meio do caminho do centro cirúrgico que você não sabe. Que fez uma hipotensão. Será que é isquemia por hipotensão? Também não é o lugar. A gente pensa mais profundo, núcleos da base. A gente pensaria em zona de fronteira. A gente está pegando aqui um território teoricamente subcortical de cerebral médio. Então não está batendo. Mas o grande tchan aí, e que a gente não pode esquecer, principalmente quando a gente olha a difusão, é que uma difusão não é restrita só porque ela brilha. Uma difusão ela é restrita porque o ADC é baixo. E isso é essencial para você avaliar todos os casos que você olhar uma difusão, conseguir identificar que é a difusão e ver que está brilhando. Se você olhou só a difusão e falou restrito, você errou. A sua chance de errar é enorme. Porque para brilhar na difusão, basta ter brilho no T2 e no flare. A difusão é uma sequência que tem peso T2. Tudo que brilha no flare e no T2 vai brilhar na difusão também. A isso a gente chama efeito T2. Vamos dizer que é um artefato da ressonância. Mas é uma coisa que a gente tem que saber. Primeiro a gente tem que saber reconhecer que não é o B0 que é a difusão. Muita gente já cai aqui. Olha para o B0, que é uma imagem muito parecida com o T2, e fala, opa, tá brilhando. Ele é praticamente um T2, então ele vai brilhar. Quando a gente olha a difusão, que é o B1000, que é essa sequência mais pretinha, o líquor fica bem pretinho, aí se brilhar ali a gente já fica um pouquinho mais atrás. Mas em momento nenhum você pode tirar essa conclusão de uma maneira precipitada. Restringiu. Você vai errar. Sabe por quê? Porque olha como é que era o ADC desse caso. Ele era um ADC que não ficava preto. Ele era um ADC que ficava branco. E quando o ADC fica branco, a gente chama de difusão facilitada. O que é isso? Que, na verdade, as moléculas de água não estão ali brigando por lugar. Elas estão navegando no Oceano Azul. E se está navegando no Oceano Azul, eu não tenho edema citotóxico. E todo o meu raciocínio de isquemia foi por água abaixo. Mas só se você lembrou que tinha que olhar o ADC. E muita gente cai do cavalo quando olha só a difusão. Primeiro, porque tem o efeito T2. Segundo, porque a difusão pode brilhar. E aí você vai me falar assim, mas o AVC tem a fase de pseudonormalização, que começa a acontecer, em geral, na segunda semana. A gente já pode ver a partir do 10º dia. A pseudonormalização é um ADC que não vai ficar preto. Mas não é um ADC que vai ficar branco. Não é um ADC que tem difusão facilitada. Difusão facilitada, teoricamente, indica um processo que aconteceu lá atrás. É quando a gente vê uma malácia, por exemplo, que está ocupado por líquor. É quando a gente vê um cisto que é líquor ou líquido puro. Então, se eu estou vendo num parênquima que teoricamente brilha no flare, que tem áreas de brilho na difusão facilitada, parou. Não é difusão restrita, é facilitado. Aquilo ali é líquido, mas aquele líquido ele não está funcionando como um edema citotóxico. Ele está livre. E aí a gente vai ter que reorganizar o nosso raciocínio e pensar que talvez a paciente esteja melhorando porque esses neurônios não morreram. Esses neurônios levaram uma pancada. Eles estão ali. Estão tentando se fazer de fortes. E vão conseguir. É só a gente tirar o problema que está causando isso. E aí você pensa, pode ser uma intoxicação?
Nessas regiões é mais difícil, mas pode. Pode ser alguma droga? Pode. Mas lembra, a alteração foi logo no pós-operatório imediato, a crise convulsiva, que realmente irritou o córtex. Tem motivo para acontecer, a gente só tem que descobrir qual é o motivo. E aí a informação clínica, que muita gente passa assim, ela é hipertensa, muda tudo. Porque a hipertensão aqui que está sendo o grande causador do problema. Só que a gente estava fazendo todo um raciocínio radiológico, porque a clínica foi muito aguda, baseado numa alteração isquêmica. E aí quando a clínica não é aquela clínica redonda, isso aí quem é clínico é melhor que eu para saber, a gente tem que suspeitar. Quando eu dou aula de esclerose múltipla, quando eu falo sobre critério de diagnóstico de esclerose múltipla, a primeira coisa que eu sempre falo é assim, se não tá típico, não é. Volta atrás. E é a mesma coisa aqui. Se não tá típico, não é. Dá um passo atrás e reavalia. Só que a gente tem que entender que não é típico só a partir do momento que você olhar para esse ADC. Um ADC facilitado, ele não vai acontecer nem na fase de pseudonormalização. Ele só acontece lá na frente, na fase de malásia. E ela não tem tempo para isso, porque ela tinha uma TC normal, lembra? Então não é. Na verdade, o diagnóstico aqui era PRES. Ela estava fazendo picos hipertensivos descontrolados. E nesse momento, num dos momentos, ela fez. E aí você vai falar, mas a PRES não é posterior, tanto que o P é posterior? Sim, mas a gente tem muito caso de PRES que pega frontoparietal, que pega a maior parte do cérebro. É muito típico aí nessa região, nessa localização. Subcortical, sem difusão restrita. Pode até ter foco de difusão restrita, pode até fazer isquemia associado, mas é uma complicação do PRES. Não é o que a gente espera naturalmente. Pode até ter foco hemorrágico, mas é uma complicação. É bem mais raro. Por isso que a paciente estava melhorando. Por isso que ao invés dessa perda de força piorar, ela estava ali, ó, tentando melhorar. Só não ia melhorar porque ainda tinha muita edema cerebral. E o PRES é aquele mecanismo que pode tudo e pode nada. A gente não sabe o que está rolando ali. Pode ter um mecanismo vascular, pode ter um mecanismo de aumento de permeabilidade, tem mecanismo de regulação vasogênica envolvido, sim. Mas isso não quer dizer que aquilo ali fechou e isquemiou. O neurônio não morreu. Esse é que é o grande ponto. Ele levou uma pancada, como eu falei. Só que, se você não olhar o ADC, você vai passar essa informação de que, olha, não vai dar. Encefalite, o Felipe está perguntando aqui, encefalite como diferencial, líquor? Sempre pode ser? Sempre pode ser. Por que a gente não pensa em encefalite de cara? Pela clínica. Porque a paciente estava ótima no pré-operatório, ela acordou e fez crise convulsiva. Não teria um tempo tão rápido para uma encefalite. E ela tinha uma TC normal, de início. Então, a tendência realmente era a gente achar que é isquemia. Por isso que esse caso é tão interessante e ele mostra que se a gente não seguir o guia da maneira correta, a gente erra. Inclusive a gente, radiologista. Porque a tomografia não tinha como não falar que era um AVC. E fica mais complicado. Pode ser uma encefalite? Pode. As encefalites não restringem naturalmente. Mas seria um curso mais indolente. Seria uma paciente que provavelmente teria um quadro neurológico de desorientação. O paciente estava bem. Alguma alteração de comportamento. Alguma outra alteração que não fosse só crise convulsiva. Em geral está associado. Pode não ter? Pode. Mas por que o grande diagnóstico diferencial aqui era a isquemia em si? Porque foi agudo. A partir de uma tomografia que era normal e ficou anormal num tempo de evolução de isquemia. Então, na verdade, o que a gente imagina que aconteceu? Quando ela fez aquela primeira TC, ela deve ter feito um pico hipertensivo e um edema que ainda não podia ser percebido. E a gente percebeu num segundo momento. Por que a gente continuou investigando? Porque, na verdade, não podia. Como é que ela evoluiu? Isso foi semana passada. Eu ainda não sei como é que ela evoluiu, mas na verdade a gente passou essa necessidade do controle pressórico restrito e, enfim, quem estava conduzindo o caso
já tinha essa ideia realmente de que ela estava com uma labilidade pressórica muito importante e que ela não ia melhorar enquanto isso não acontecesse. Agora, corre o risco dela fazer uma isquemia real a partir dessa prece? Corre. Aí a gente vai se perder. Aí a gente se perde no meio do caminho. O que a gente pode dizer hoje com esse exame não é uma isquemia ainda. Se vai virar